equipe econômica quer usar recursos da outorga da Eletrobras, estimados em 25 bilhões 400 milhões de reais, na tentativa de bancar, ao menos parcialmente, uma solução para o problema com os combustíveis. Ontem, o governo anunciou que vai compensar completamente qualquer benefício fiscal dado a combustíveis pelos estados. E conforme adiantou o broadcast, essa conta total dos subsídios, não é como se fosse um subsídio, não é bem um subsídio, vamos falar a palavra correta aqui, esse benefício fiscal, né, toda essa conta que o governo vai contribuir, deve custar no total 50 bilhões de reais. Eletrobras foi, subsídio vem, no Terraço Cast de número 320. A abertura é Henrique Stetter, no InfoMorning, comentando sobre uma ideia que o governo federal tem para usar o dinheiro da privatização da Eletrobras. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 10 de junho de 2022, uma sexta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 320, quem me acompanha são as seguintes personalidades terraceiras. Vitor Cândido, que estava sumido, mas olha ele aí. Fala, Vitor, tudo bem? Fala pessoal, Vitor aqui, prazer estar de volta aqui no podcast, agora a gente pode voltar a falar aqui. Bom, Caio me chamou para falar de duas coisas bem simples, os combustíveis e a privatização da Eletrobras. Caio é um grande filho da mãe, só me dá tema fácil. Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Couto. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia, né? Como sempre eu trago o boletim internacional e essa semana eu vou comentar com vocês sobre a Cúpula das Américas, que é esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui na Califórnia, em Los Angeles. Ele começou no dia 6, está terminando no dia 10, né? Essa semana, e eu acho que vale a pena aí comentar um pouco com vocês, né? Sobre a conjuntura e os problemas estruturais que tem neste evento maravilhoso aí, que reúne os países de todas as Américas. E ela, que traz a pulga atrás da orelha que você nem sabia que precisava ter, com assuntos que não estava nem sabendo que eram tendência, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo certo? Oi pessoal, como é que vocês estão? Comigo tudo ótimo, exceto por essa minha voz. Eu juro que eu fiz meu melhor aqui. Vamos lá. Quer aprender com os especialistas do terraço econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter. E uma novidade, voltamos com as canecas do terraço, lá na lojinha dos nossos parceiros da Valuation Freestyle. Olha também lá na Linktree, tá lá, o link tá lá para você ir lá se você perguntava, pô, cadê as canecas? Terraço vai voltar a vender caneca, voltamos, tá lá, vai lá e compra, tem até desconto se você usar o cupom terraceiro, enfim, vamos que vamos. Merchan da firma feito, vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, nessa semana tivemos uma coisa nova e difícil de acontecer, a privatização de uma enorme estatal, a Eletrobras, e outra que de tempos em tempos acontece por aqui, ideia de subsidiar combustível. E uma coisa tá ligada com a outra. Conta pra gente os porquês disso. Acho que a primeira coisa, né, falando dos combustíveis, o que o governo está tentando fazer é a famosa canetada, né? A canetada é o jeito de você resolver um problema de complexo, muito difícil, da forma mais simples e da forma mais errada possível, né? Inflação, ela é um processo econômico, tá? Ela reflete algum desarranjo econômico, seja ele de oferta ou de demanda. O que a gente está vendo nos combustíveis é um choque de oferta
por causa da questão da Rússia e um choque de demanda pela questão do mundo ter reaberto. Após a pandemia, as pessoas querem viajar, querem dirigir e tem um aumento estrutural de demanda por combustíveis, né? Isso reflete num preço maior, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem que repassar preço, porque a gente produz 80% do nosso diesel, 20% vem de fora, a gente tem que trazer, tem que manter o preço, senão ninguém vai trazer diesel, vai faltar diesel aqui dentro, né? Na gasolina, a gente já produz boa parte dela, mas ainda assim, se não houver essa marcação a mercado, a Petrobras vai ter um prejuízo. A Petrobras é uma empresa pública, ela devolve lucro para o governo, então o governo estaria prejudicando ele, os acionistas, né, os demais acionistas e a própria empresa. Então o governo criou essa história do PLP 18. O PLP 18 ele diz o seguinte, ele fala que gasolina, energia, telecomunicações são bens essenciais e por serem bens essenciais, existe um dispositivo constitucional que limita a 17,5% de ICMS. Tá. Então, um estado só vai poder cobrar sobre o valor do combustível 17,5% de ICMS. Tem estado que cobra 34%, que é o que o Rio de Janeiro faz. O estado cobra 22%, o estado cobra 27%, tá? Então, o governo está falando o seguinte, governadores, vocês ganharam muito dinheiro na pandemia, aumentou a arrecadação, agora eu vou pegar um pedação desse dinheiro e vou resolver isso, né? Vou dar uma canetada inflacionária, desinflacionária, né? Bom, aí você deve estar perguntando, mas Vitor, isso é bom, porque vai diminuir o preço para as pessoas e tal. Isso não é bom. Por que não é bom? Porque além do PLP 18, o governo veio com uma nova PEC dos combustíveis, tá? A PEC dos combustíveis, ele diz que os estados que abaixarem abaixo de 17,5%, ou seja, o PLP 18 já aprovado, o governo federal ainda vai dar um subsídio para compensar quem perder abaixo de 17,5%. O cara que tem 34% e vai para 17,5%, ele vai se lascar. Ele vai perder essa arrecadação. Só para vocês terem uma ideia, a arrecadação de combustíveis e energia chega a ser até metade da arrecadação, em média um terço dos estados, tá? É bastante coisa, tá? É dinheiro a rodo. Outra coisa, não se esqueçam, estados e municípios são executores de política pública na ponta nesse país. Quem é escola estadual, postinho de saúde municipal, eles vão lá e executam, né? Eles recebem os repasses, mas quem paga salário, na maioria das vezes, são os estados e municípios. Eles vivem constraints, né? Eles vivem com problemas orçamentários. Agora eles estão num bom momento, mas no futuro próximo eles podem ter um problema. Da mesma forma que a inflação aumentou a receita deles, quando a inflação cair, a receita deles vai sofrer. Tá? Então o governo está criando um negócio que a estimativa de impacto fiscal em 12 meses é de 1,88% do PIB. Tá? Com a pandemia a gente gastou 8% do PIB. A gente quer gastar quase um quarto que a gente gastou com a pandemia só na medida de combustíveis. Tá? Outra coisa, quem garante que vai chegar 100% do repasse do imposto na bomba? Né? Pode ser que tenha fricções. Os distribuidores de combustível podem se apropriar disso e aumentar a margem de lucro. Os donos de postos também podem morder um pedaço. Dificilmente vai chegar a 100%. Então o governo está fazendo uma medida maluca, né? Vai gastar um dinheirão e pode ser que não funcione. Além disso, tem o risco que a gasolina está mais de 20% defasada em relação ao preço internacional e o diesel 14%. Pode ser que a Petrobras ainda faça algum reajuste no meio do caminho e pode ainda tirar, né, anular um pouco a eficácia disso. Então a gente vai gastar um dinheirão, vai criar um problema fiscal nos estados e municípios por uma medida que a gente não sabe se vai dar certo. Ou seja, isso mostra a loucura, né, dessa medida. Ela não é racional. Haveriam medidas melhores, né? O governo poderia ter feito um crédito suplementar na época da guerra, que estourou a guerra, para subsidiar o diesel e o gás de cozinha, mas está optando por uma medida de difícil execução e de risco fiscal imenso. Bom, outro tema que o Caio pediu para eu comentar, ainda ligado às contas do governo, foi a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras já é um processo em andamento, né? O governo vai arrecadar 33 bilhões de reais, ele aumentou, né? A Petrobras já era uma empresa listada na bolsa, na B3, então o governo vendeu mais ações de forma que essas ações diluem, o governo fica diluído, né? Se aumenta o capital da empresa, esse dinheiro vai para a empresa e o governo se dilui, né, na empresa. É muito importante, isso é um marco, acho que esse é um daqueles momentos que na história econômica do Brasil que a gente sempre vai lembrar, igual a gente lembra da privatização da Vale, da privatização das empresas de telefonia nos anos 90, porque a Eletrobras é uma empresa muito grande, ela precisa de muito investimento, o Estado não tem capacidade de fazer isso e os entes privados têm, tá? Provavelmente a empresa tem um corte de custos bizarros para serem feitos, ganhos de eficiências imensos e tem um exemplo muito bom, né? Nos anos 90, uma empresa que chamava Gerasul, que era do grupo Eletrobras, que era no Rio Grande do Sul, foi privatizada, virou a Tractibel,
o que hoje é a ENGIE, né? É uma empresa super eficiente, deu o retorno desse investimento, dessa privatização foi absurdo e a eficiência e o custo de serviço é muito melhor. Então, a privatização já aconteceu, já saiu o book, né, que a gente diz no mercado, os fundos e quem quis as ações já foi alocado, então tá dado. A Eletrobras está oficialmente privatizada. Acho que esse é um dos marcos aí da história econômica brasileira. A gente vai falar ainda bastante disso ao longo do tempo. Começando pelo segundo assunto, com jabutis e pontos questionáveis que muitos podem apontar, mas é uma privatização importantíssima e bastante relevante. E o motivo vai além de caixa, de fazer receita para o governo. A capacidade de fazer investimentos elevados e a necessidade de otimizar a empresa têm juntas uma enorme possibilidade de tornar os serviços mais eficientes para o consumidor. Ou, em bom português, não é salvaguarda de que nenhum problema aconteça, mas abre uma avenida de possibilidades que até então, apenas com recursos e meios do Estado, não estava dando para fazer. Realmente é um marco e merece destaque, ainda vamos falar muito sobre isso. E sobre o outro ponto dos combustíveis. Independente da intenção do governo ser eleitoreira ou não, trata-se de uma tentativa de segurar o avanço desse preço que impacta tanto na nossa vida, não só de quem tem carro, mas de todo mundo mesmo, dada a elevada presença do modal rodoviário na logística brasileira, né? Leva praticamente tudo nesse país de um ponto a outro. Se, e somente se, ficassem totalmente transparentes os meios todos de operacionalizar isso, por exemplo, de onde sai o dinheiro, como é que restitui os estados e afins, realmente não seria tão má ideia assim. Mas levando em conta os vários Cs envolvidos e também o fato de que, para além de tudo que o Vitor apontou, isso também gerar uma instabilidade, né? O dólar subiu com essa notícia, por exemplo, pelo efeito fiscal que pode ter, e também ter fatores que não dependem tanto assim da atuação interna, né? O petróleo segue subindo internacionalmente, pode ser uma daquelas medidas clássicas do Brasil. Bonita, bem intencionada, direta, alegra a todos, mas é absolutamente ineficaz e ainda sai caro para todo mundo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Eu chamaria esse evento, né, de Cúpula das Américas atualmente como o evento que chamaria, enfim, a hipocrisia, né? O evento que está demonstrando aí de maneira bastante clara, né, a hipocrisia mundial, digamos assim, da política, mas eu acho que especialmente dos Estados Unidos. Então eu vou comentar com vocês um pouco a estrutura desse evento, a conjuntura, para vocês entenderem porque eu tô chamando esse evento assim, né, de quão claro a hipocrisia, não só dos Estados Unidos, mas de vários países, mas o quanto ficou claro nesse encontro. Então a Cúpula das Américas é um fórum, né, de encontro de todos os líderes de todos os países das Américas. Foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, durante o período de Guerra Fria, né? Você tinha lá todo aquele período, né, países que estavam ali mais sendo influenciados pela União Soviética, países mais, obviamente, a maioria das Américas, né, sofrendo grande influência dos Estados Unidos. No começo da década de 90 e tal, com, né, final de 89, com a queda do Muro de Berlim, a partir dos anos 90, os Estados Unidos ali surgiu como grande líder mundial, especialmente das Américas, e dominava ali a sua zona de influência, né, os Estados Unidos como grande influenciador de todos os países das Américas. Esse encontro, para vocês terem uma ideia, ele acontece em vários países, cada vez é num país diferente, e dessa vez os anfitriões são os Estados Unidos, e aí isso acaba gerando uma série de problemas. O primeiro problema, digamos assim, é que vamos supor, esse evento, quando ele foi realizado, por exemplo, no Panamá, todos os países foram convidados, inclusive os países que são considerados ditadura. Foi naquele evento, por exemplo, que o Obama encontrou com o Raul Castro, e aquilo foi super até divulgado, né? O primeiro encontro de dois líderes, né? O líder dos Estados Unidos com o líder cubano se encontrando foi no Panamá, quando Cuba foi convidado, que houve esse encontro entre o Obama e o Raul Castro. Nesse encontro da Califórnia, como os Estados Unidos são os anfitriões, eles decidiram não convidar 3 países que não são considerados, digamos assim, democracias liberais nas Américas. Então eles não convidaram, além de Cuba, a Nicarágua e a Venezuela. Isso tem uma questão importante política local dentro dos Estados Unidos, né? Como vocês sabem, os Estados Unidos têm 2 partidos, os republicanos, os democratas, e tem alguns estados, inclusive a Califórnia, que são estados assim, tipo, claramente democratas, que vêm votando com os democratas aí nos últimos, né, 20 anos, mais ou menos. Enfim, cada estado tem um jeito, mas tem estados que consistentemente votam com um partido e estados que consistentemente votam com outros. E tem aqueles estados que a gente chama, né, os swing states, que são estados em que os eleitores meio que são, tipo, indecisos, e cada eleição eles
pendem mais para um lado ou para o outro. É claro que esses estados, né, que a gente chama de swing states, que tem mais eleitores indecisos ou divididos, são o foco da disputa eleitoral nos Estados Unidos. E um desses estados é a Flórida. E na Flórida você tem, como vocês sabem, uma quantidade muito grande de imigrantes da América Latina, de Cuba, do Caribe. E esses imigrantes que chegam na Flórida, né, vindo desses países, são, obviamente, né, os imigrantes que mais detestam, né, que menos gostam do sistema político do país onde eles fugiram, saíram, enfim, né? Então, você tem, assim, uma resistência muito grande desses eleitores, especialmente da Flórida, mas de outros estados do sul dos Estados Unidos, de apoiarem o governo, principalmente de Cuba, mas também da Venezuela e de outros países da América Latina. Então, se o Biden tivesse convidado, né, esses líderes, digamos assim, não democratas, isso poderia ser um problema local nele, né, de política local, porque isso desagradaria esses eleitores que vêm, né, imigrantes desses países, principalmente aqueles que moram na Flórida. Tudo estaria muito bem, né, o Biden, inclusive, poderia justificar, não, porque não convidamos, porque esses países não são democratas e nós aqui defendemos a democracia. Só que esse argumento meio que não sustenta, né? Por isso que eu falo assim, enfim, a hipocrisia, porque, por exemplo, o Joe Biden tá indo visitar o rei, sei lá, não sei nem como é que chama, príncipe da Arábia Saudita, né? Um príncipe que ele, inclusive, criticou muito durante a campanha, né? Um governo que tá sendo acusado de ter matado um jornalista do Washington Post que tinha, né? Era residente permanente nos Estados Unidos, né? O cara entrou num consulado e acabou sendo morto, né, por ordem, tipo, tem toda essa grande suspeita de que foi, né, o governo da Arábia Saudita que mandou matar esse jornalista. Enfim, por causa de todo esse contexto de guerra da Ucrânia, aumento de preços de petróleo e o próprio Joe Biden sendo pressionado localmente, né, por causa de aumento de preços de combustíveis e tal, tá fazendo essa negociação com a Arábia Saudita, vai visitar o príncipe da Arábia Saudita. Inclusive, o Joe Biden também tá negociando combustível com o Maduro na Venezuela, mas tem essa coisa de que, não vou convidar porque não é democrata. Então isso acaba causando aí um problema na região, porque você tem uma série de líderes, né, que são mais, digamos assim, né, ideologicamente de esquerda, que acabam defendendo esses países que não foram convidados. Um caso mais claro disso é o caso do México, né, o AMLO, né, que é um Obrador, que é o presidente do México, que é mais, né, ideologicamente um populista, digamos assim, ideologicamente um populista de esquerda, ele decidiu que não ia, acabou não indo nessa cúpula das Américas aí em solidariedade aos líderes que não foram convidados. Inclusive, né, esse tipo de evento, né, como é a Cúpula das Américas, e é toda a parte diplomática, digamos assim, né, ele é todo discutido, assim, né, nos mínimos detalhes entre, né, os embaixadores, entre os diplomatas, para ver o que cada país vai oferecer, né, no começo da organização, né, como o Joe Biden e o Bolsonaro, eles, obviamente, como vocês sabem, não se dão muito bem, e eu vou comentar um pouco sobre esse encontro que vai ter, né, que tá tendo agora, né, a gente tá gravando o podcast na quinta-feira e hoje o Joe Biden vai se encontrar com o Bolsonaro, né, no começo dessa negociação da Cúpula das Américas, como inclusive o Bolsonaro foi o último líder a parabenizar o Joe Biden, né, inclusive recentemente o próprio Bolsonaro, né, numa dessas de que tá, às vezes ele dá uns surtos e fica atordoado, ele falou novamente em fraudes nas eleições dos Estados Unidos, de que as eleições dos Estados Unidos foram roubadas, né, e ele tenta criar esse discurso de, né, tirar a confiança do processo eleitoral, de desconfiar das urnas e tal, de que, né, a direita tá sempre sendo roubada no mundo todo, como ele acredita que tenha sido roubado nos Estados Unidos, e como ele já vem há bastante tempo, acho que desde que foi eleito, né, criando esse discurso de desconfiança contra o processo eleitoral, né. Então, no começo da organização desse evento, né, o Joe Biden não queria nem tirar foto junto com o Bolsonaro, não queria apertar a mão e tal, mas como o evento foi ficando cada vez mais esvaziado, no final das contas os Estados Unidos chegaram a enviar um emissário diplomático para o Brasil para tentar convencer o Bolsonaro a ir para essa Cúpula das Américas, inclusive ofereceram aí um encontro bilateral, né, o Joe Biden vai ter uma reunião a sós com o Bolsonaro, e aí vamos ver, né, porque os dois gostam de falar no improviso, os dois são chegados a gafes, então até se tiver alguma coisa assim muito surpreendente nesse encontro, eu prometo gravar aí um extra curtinho para vocês, assim, até para comentar o que aconteceu, mas a gente meio que já sabe o que vai acontecer, né, os dois líderes, né, tanto o Bolsonaro como o Joe Biden, eles chegam nesse encontro bastante enfraquecidos internamente, né, o Joe Biden aí, né, tá com dificuldades internas, né, a gente tem, como eu comentei com vocês na semana passada, eleições de midterms agora em outubro, e a tendência é que os republicanos recuperem aí a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, uma eleição muito difícil para os democratas, porque principalmente a situação econômica, né,
né? Eu comentei bastante isso com vocês na semana passada. A situação econômica dos Estados Unidos está bem ruim, inflação, preço de combustível muito alto, uma confiança ruim dos americanos na economia, e não só isso, né? Eles estão culpando muito pessoalmente o Joe Biden pelo problema da inflação e da economia. Então o Joe Biden chega nesse encontro, né, enfraquecido localmente, e o Bolsonaro também, né? A gente tem visto aí as últimas pesquisas, o ex-presidente Lula tem ampliado a vantagem que ele tem em relação ao Bolsonaro nas últimas pesquisas, inclusive a última pesquisa da XP foi até, né, cancelada a divulgação, porque parece que ia ampliar um pouco a vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro. Então os dois aí, né, os dois líderes querem usar esse encontro para tirar uma casquinha do outro, né, para mostrar para os seus eleitores e para o seu público que eles são diferentes daquela outra pessoa que eles estão encontrando, né? O Joe Biden deve bater bastante na questão ambiental, né, que não é o forte do Bolsonaro, e a cúpula acontece, né, nessa sombra desse horror que foi esse desaparecimento do jornalista britânico Don Phillips e do Bruno, que era esse ex-funcionário da FUNAI, que tinha inclusive sido exonerado no governo Bolsonaro. Os dois sumiram na Amazônia, provavelmente foram assassinados. Então você tem toda essa questão, não só a questão ambiental, como junto nessa sombra desse sumiço dessas duas pessoas bastante conhecidas aí, né, na comunidade do meio ambiente e tal. Então o Joe Biden deve bater nessa tecla, e também na questão, né, da democracia, na confiança do processo eleitoral. E o Bolsonaro, né, do mesmo jeito, vai querer também tirar a casquinha, né, dizer que, como ele sempre fala, que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, que os outros países, né, precisariam dar mais dinheiro e mais manter a autonomia, né, do Brasil na Amazônia. Então acho que a questão ambiental é uma, a questão econômica é outra, né, os dois países enfrentam a inflação, mas a questão política, né, fica um pouco de lado porque os interesses são muito díspares, né, tanto em termos de política local, porque os eleitores do Bolsonaro e do Joe Biden, né, acho que estão em espectro, né, de ideológicos opostos, e na questão internacional também, né, os Estados Unidos, como a gente vê, né, perderam nos últimos anos muito da influência, né, já faz vários anos que, por exemplo, no caso do Brasil, o principal parceiro comercial não é mais os Estados Unidos, é a China que inclusive, né, no próprio jornal estatal da China, meio que tripudiou em cima dessa cúpula das Américas, né, que demonstra que a América Latina, o resto das Américas não são mais o quintal dos Estados Unidos. Eles colocaram essa expressão no jornal, né, as Américas não são mais o quintal dos Estados Unidos, que realmente os Estados Unidos perderam bastante da influência e os países estão mais, né, fazendo cada um por si, né, cada um buscando seus interesses, fazendo acordos, né, unilaterais, no caso, né, tem uns países ali mais do Pacífico, Chile, que estão fazendo acordos unilaterais com a Ásia, o Brasil e alguns países fazendo acordos com a União Europeia também. Então os Estados Unidos, a própria China tripudiando, né, de que os Estados Unidos não tem mais essa influência toda, e esse esvaziamento, né, esse, digamos, né, meio mico, vexame dessa cúpula das Américas, né, de não só esvaziado, 8 líderes acabaram não indo, o Bolsonaro encontrando o Biden e tal, é uma situação aí complicada para os Estados Unidos, que está inclusive, né, utilizando aí a guerra da Ucrânia, que óbvio, né, a gente já comentou aqui várias vezes, né, a Rússia não tem razão nenhuma, né, invadiu um país que não tinha sido atacado de meio assim, digamos, de graça, mas de certa forma os Estados Unidos têm utilizado também dessa questão para aumentar, né, de novo a sua zona de influência e o seu prestígio na política internacional. Bom, acho que eu falei bastante da cúpula das Américas, mas realmente acho que é um assunto interessante porque fala, né, das relações internacionais do mundo inteiro, né, de quanto que os Estados Unidos estão diminuindo a influência e de quanto isso fica claro, né, não só a perda de poder dos Estados Unidos, mas também a hipocrisia, né, americana que eu falei para vocês, né, nós defendemos a democracia, mas mais ou menos, né, nós estamos defendendo a democracia, mas estamos pensando aqui na política interna também. Então, política é isso, né, gente? Mas eu acho que é interessante pra gente conhecer também. Se tem um meme que pode definir o governo Biden até então, é justamente o, enfim, a hipocrisia. É falar em ESG, mas pressionar publicamente a empresa de petróleo a produzir mais, incentivar a injeção de trilhões em seguida na economia, com auxílios diretos e programas de incentivo de toda a natureza, e depois falar que é culpa do Putin a maior inflação em 40 anos.
saíram inclusive, pequeno adendo aqui, nessa semana saíram os dados do CPI, que é a inflação ao consumidor, lá nos Estados Unidos, e em 12 meses essa inflação está em 8,6%. A última vez que essa inflação foi tão alta era dezembro de 1981. Parênteses fechado. E até falar que não dá para chamar democracia para um evento e visitar uma ditadura logo em seguida. Piadas à parte, é realmente muito confusa a atuação do Biden em boa parte do tempo. Inclusive, esse próprio encontro com o Bolsonaro. Críticas pesadas foram feitas das duas partes, e pela parte do Biden, sobretudo em relação a questões do meio ambiente. E no final das contas, a coisa foi tão boa que o próprio Bolsonaro falou que... Editor, solta aí as palavras do presidente, porque se eu falar, algumas pessoas não vão acreditar. Estou muito feliz. Posso dizer que estou maravilhado com ele, não estou errando em falar dessa maneira. Para quem dizia um tempo atrás que quando acabava a saliva vinha a pólvora, enfim, são aproximações que, das duas partes, tentam demonstrar poder para os seus apoiadores diante de aprovações locais que têm deixado a desejar. E olha que o Bolsonaro parece hoje menos mal visto no Brasil em termos de aprovação popular que o Biden lá nos Estados Unidos. É preciso admitir, mas a hegemonia ocidental parece perder cada vez mais atenção para movimentações na Ásia, principalmente vindas da China. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, até poucos anos atrás era motivo de orgulho o tal do just in time, e empresas que faziam estoques eram tidas como atrasadas, ou desleixadas, enfim. Com o caos nas supply chains que vivemos hoje, parece que o jogo virou, ou pelo menos está virando. Explica essa. Como nomes importantes do varejo americano, como o Walmart, apresentaram essa mudança de comportamento, é válido a gente comentar, o aumento dos estoques. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Todo comportamento sinaliza alguma coisa. Assim como a gente vê o aumento da produção de papelão sinalizando que a atividade econômica está ficando mais aquecida, porque, imagina, se uma economia está precisando de mais papelão, é porque está precisando de mais embalagem, as vendas estão aumentando. Enfim, um comportamento que a gente olha bastante também é o aumento de estoque. O que quer dizer quando uma indústria, uma empresa decide estocar? Primeiro, vamos pensar que estoque é um custo para a empresa e manter um galpão, um depósito, tudo isso é custo. É um recurso literalmente que fica parado, mas tem que haver alguma contrapartida para a empresa decidir aumentar os seus estoques. E um desses benefícios para a empresa é, por exemplo, a certeza de uma pronta entrega, que vai ter o produto quando houver demanda. É uma forma de segurança, de que não vai faltar peça, não vai faltar insumo, de que não vai ter problema de transporte. Para entender por que os estoques estão subindo agora, nesse momento da economia, é importante primeiro a gente entender por que eles caíram. As melhorias de logística, de eficiência, até de informação mesmo, deram mais autonomia para as empresas produzirem de uma forma mais oportuna, digamos assim, mais páreo com a demanda dos consumidores. E aí, principalmente, considerando um mundo que não tinha atrito, não tinha guerra, não tinha Covid, não tinha problema de fronteira. Então, a demanda era mais previsível e a gente tinha baixo custo de transporte. Mas esse não é o cenário de hoje. Hoje, estocar é um seguro para as empresas contra atrasos inesperados, falta de insumo, falta de fornecedores. E, embora o seguro seja caro, as empresas preferem, estão dispostas agora a pagar por ele. Então, a gente fala que a produção just in time, ou seja, teve demanda, eu produzo, começa a dar lugar ao stock just in case. Os ciclos de estoques geralmente são procíclicos. E aí vai mais uma definição mesmo econômica. Porque o PIB pode ser lido como vendas finais mais investimento líquido em estoque. E grande parte da discussão econômica sobre o momento de uma recuperação após recessões está no estoque das empresas. É algo muito importante que a gente precisa olhar como um sinalizador.
A atual aceleração na formação dos estoques também pode refletir um efeito chicote. É algo que é relacionado aos gargalos da oferta. Em um ambiente que é caracterizado por uma alta demanda e uma incerteza sobre a oferta de insumos, por precaução, as empresas tendem a acumular estoques de insumos e, às vezes, até inflacionar os pedidos em relação às suas necessidades reais. Esse efeito chicote, como é conhecido, pode ter levado a uma ampliação da prociclicidade, com as mudanças nos estoques no ambiente atual. No cenário atual, os sinais apontam para uma demanda forte que ultrapassou a capacidade da oferta. A gente falou isso lá naquele episódio que eu comentei também sobre os carros, que faltavam chips, semicondutores, enfim. Apesar de estar crescendo, não cresce na mesma velocidade que a demanda. No entanto, a questão-chave é o quanto dessa demanda mais forte pode ser atribuída ao efeito chicote que eu comentei. Até que ponto as respostas comportamentais que deram origem aos gargalos da oferta vão funcionar no sentido reverso, para resolver os atrasos quando os problemas da cadeia de suprimentos começarem a diminuir. Dependendo dessa resposta, a gente pode descobrir que os gargalos de fornecimento podem ser resolvidos mais rapidamente do que se temia, assim como eles persistiram por mais tempo do que a gente esperou no início. E aí, você pode pensar que as empresas mantêm os estoques só de produtos que elas não conseguiram vender, Mas, apesar disso, apesar delas acumularem também estoques de bens que não foram vendidos porque a demanda ficou mais fraca, essa não é a explicação central dos estoques. Primeiro, é muito importante que a gente lembre que os estoques aumentam quando as vendas aumentam. E, em segundo lugar, os bens que foram produzidos, mas não foram vendidos, são uma fração desse estoque total. As empresas também mantêm estoque de insumos para caso seja necessário, para que não haja falta de insumo ou de que, enfim, em alguma situação que não foi possível encontrar fornecedor. Enfim, a resposta àquela pergunta de por que as empresas preferem manter os estoques, é sempre pensando que existe algum benefício em manter os estoques. Manter os estoques, de alguma forma, reduz o custo de produção para uma empresa e essas economias de custo, nesse caso, são maiores do que qualquer outro benefício. Resumindo, o investimento em estoque é procíclico, ele acompanha a atividade econômica. E, além disso, é também muito volátil. É positivamente correlacionado às vendas finais e à crescente da economia. Por quê? Se o PIB é o somatório de vendas finais e investimento líquido em estoque, se são essas duas coisas são maiores do que uma. O PIB, lógico, é mais volátil que só as vendas. Existe um modelo econômico de suavização da produção que pressupõe que, como a produção é cara para se ajustar, as empresas mantêm os estoques para suavizar as flutuações nas vendas. E o resultado, simplificando muito esse modelo, é de que a produção é menos volátil que as vendas. No mundo corporativo, a grande sacada de quem toma decisões é entender como elas precisam estar alinhadas com as necessidades conjunturais dos tempos que se estiver vivendo. Seria muito legal se existisse algum manual fechado e que pudesse ser seguido sempre, à risca, mas é a adaptabilidade que mais faz a diferença no final das contas. As macro tendências acontecem sempre que grandes negócios começam a refletir sobre como as melhores práticas estão ligadas aos tempos atuais. E com todo esse caos nas cadeias globais de valor, que já comentamos aqui algumas vezes, o que vemos agora é que está voltando a ser importante que as empresas tenham estoques. Pensa só, por exemplo, na questão dos semicondutores, que também já comentamos aqui algumas vezes. É algo que tem uma produção específica, é feito em lugares muito específicos, e se uma empresa não consegue o acesso a isso, tem que literalmente parar toda a produção, independente se for de smartphone ou até mesmo de carro. Assim sendo, não seria uma boa ideia ter minimamente um estoque disso? Pois é, o mundo inteiro está pensando dessa mesma maneira ou rumando para isso, o que também pressiona as cadeias globais uma vez mais. Vale sempre olhar essas tendências maiores, independente do caso de você estar tentando entender um setor ou mesmo se você for responsável pela tomada de decisões na empresa onde você trabalha ou faz parte do quadro societário.
vamos então nos despedindo dos participantes deste episódio de número 320 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Vitor. Não fica mais tanto sem aparecer, que o pessoal sente sua falta. Certamente vão me perguntar quando você volta aqui, quando esse episódio for ao ar. Muito obrigado, meu querido. Até mais. Pessoal, obrigado. Um abração a todos e, mais uma vez, muito legal mesmo estar aqui de volta com vocês. Um forte abraço. Muito obrigado também, Renata, por trazer aí atualizações internacionais para o nosso glorioso podcast. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem. Era isso para essa semana e semana que vem eu volto com mais notícias internacionais para vocês. Até lá, beijo! E também muito obrigado, Fernanda, por trazer aí mais um assunto que não necessariamente estava muito no radar de todas as pessoas, mas no final das contas acaba impactando as vidas de todos nós de uma maneira ou de outra. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. Então é isso, obrigada por ter ouvido até aqui. É sempre um prazer falar com vocês. Espero que tenha sido um prazer ouvir essa minha voz também. Peço desculpa minha rouquidão. Mas até a próxima, pessoal. Um beijão. Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.